Ilha do Retiro, que encontrou o Leão do Barradão e conseguiu arrancar um pontinho. Um jogo com polêmicas de pênalti. Vamos entender quais são os destaques dessa partida com o repórter Vinícius Calado. Bom dia para você, Vinícius. Valeu, Thaís, um abraço a você, um abraço, Diego. Ontem, jogo eletrizante no Barradão, em Salvador. 4 gols, os 4 no segundo tempo, e o Sport conquistando um ponto, voltando a pontuar na Série A do Campeonato Brasileiro. O time leonino começou, ou melhor, ficou em 2 oportunidades em desvantagem, com Eric abrindo o placar, Romarinho empatou, depois Renzo Lopes fez o 2-1 nos acréscimos, e no último minuto, praticamente no último lance, Romarinho, um herói improvável, voltou a marcar no jogo, marcou o segundo dele, o segundo do Sport, e deu números finais à partida. O gol do Eric, com assistência do Raul Cáceres, depois de falhas bizarras do sistema defensivo do Sport, aconteceu aos 9 minutos do segundo tempo. Já os gols de Romarinho, 43 da segunda etapa, e o segundo gol do Romarinho aos 53 minutos do segundo tempo, depois da assistência do Mateuzinho. O segundo gol do Vitória foi de Renzo Lopes, com assistência de Ronald aos 48 minutos da etapa complementar. Com o resultado, como eu falei, o Sport travou essa sequência de derrotas na Série A, vinha de 3 resultados negativos, em nenhum deles tinha marcado gol. Contra o Mirassol, perdeu por 1-0, contra o Juventude 2-0, contra a equipe do Botafogo por 1-0. Sob o comando de Daniel Paulista, é a primeira vez na Série A que o Sport não perde, e é a primeira vez sob o comando de Daniel nessa volta que o Sport marca. Não marcou contra o Ceará, passou em branco, assim como diante do Juventude e também contra o Botafogo, os 2 primeiros gols do Sport dessa era Daniel Paulista. O Sport continua muito mal na lanterna, isolado na lanterna na última colocação, mas tem essa pontuação e vai agora para uma sequência de 2 jogos como mandante. O Sport pega sábado o Santos em casa, o Santos do Neymar, que ontem perdeu para o Inter na Vila Belmiro, e depois no sábado da outra semana, 2 de agosto, encara o Bahia também no estádio da Ilha do Retiro. Ontem o Sport entrou em campo mantendo a base que foi derrotada e começou como titular diante do Botafogo. Única alteração, a entrada de Kaique França. Mas durante a partida, Daniel Paulista foi muito ousado, foi agressivo nas substituições e terminou colhendo esse resultado, o Sport não saindo derrotado. O Leão iniciou com Kaique França, a defesa começou e terminou. Matheus Alexandre na lateral direita, zaga com Rafael Thierry, Ramon na esquerda e Igor Cariús. No meio campo, Rivera, que depois saiu para a entrada de Gonçalo Paciência, Zé Lucas, que saiu, entrou Rodrigo Atêncio, Lucas Lima também foi substituído, entrou o herói da noite, Romarinho. Depois, Barleta deixou o campo para a entrada de Johan, que voltou a atuar depois de um longo tempo de inatividade, ganhando moral com o novo treinador, com Daniel Paulista, e Ramires saiu para a entrada de um jogador que entrou muito bem contra o Botafogo e novamente muito bem diante do Vitória, Mateuzinho. Chamou a atenção a parte mental do Mateuzinho, enquanto o torcedor talvez em casa tenha tomado aquele banho de gelo, né? Nem de água gelada, de gelo mesmo, um balde de gelo na cabeça com o segundo gol do Vitória já aos 48 da segunda etapa. O Mateuzinho continuou brigando nos lances subsequentes e até o último lance ele estava acreditando, tanto é que fez uma jogada individual pela ponta esquerda e essa jogada resultou na assistência para o gol de empate já aos 53 minutos do atacante Romarinho. O Sport, como falei, tem agora a sequência Santos e Bahia em casa e fica a expectativa se os atletas lesionados, se algum deles volta a ficar à disposição, seja Pablo Hereda ou Sérgio Oliveira. Pablo é o que está mais próximo de retornar, recuperado de uma lesão na panturrilha. Hereda segue tratando uma lesão na região do pubis e Sérgio Oliveira sofreu um trauma no tornozelo durante um treinamento e foi constatada uma lesão no ligamento do tornozelo. O atleta vai ser reavaliado e fica a expectativa para que não seja nada sério, que Sérgio Oliveira volte a ficar à disposição, mas se teme que seja algo mais grave com o meio-campista português. O Sport, que hoje já tem reapresentação, amanhã o Sport faz a única atividade, basicamente, podemos assim falar, antes do jogo contra o Santos. Tem ingresso à venda. O segundo lote já está em vigência com preços promocionais até amanhã, ingresso a partir de R$20. No sábado, dia do jogo com o Santos, esses ingressos com reajuste bem considerável, passando a custar para o sócio a partir de R$50, para o não sócio R$100.
Diego. O Sport conseguiu arrancar um pontinho lá no Barradão em um jogo que tem até muita intensidade, né? Na segunda etapa, no segundo tempo, e saindo justamente dos pés de quem estava no banco de reserva. A gente vê o Mateuzinho dando esse passe, o Mateuzinho ajudando pelo meio de campo, mas quem concretizou foi o Romarinho. E a gente vê, né, essa intensidade. Mas antes de falar taticamente, eu queria entrar até em um ponto que eu acho que prejudicou um pouco o andar da partida, que foi a arbitragem. Eu queria até começar com você falando dessa polêmica que teve em torno ao pênalti, né? Eu até pego o segundo pênalti que começaram, né, a se ter muitas discussões dentro de campo, um pênalti em que toca na mão de um dos jogadores do Vitória. E eu queria saber a sua interpretação sobre esse lance, se não tinha a possibilidade de ir pro VAR, porque o VAR está no Brasileirão da Série A para ser utilizado. Perfeito, Thaís. Você lembra muito bem dos dois lances que o Sport reclamou de pênalti. Na primeira penalidade, no primeiro lance de pênalti, eu até falei na transmissão que houve sim o toque do jogador do Vitória. Mas revendo o lance, o Lucas Halter, ele atinge primeiro a bola. Ele vai na bola primeiro, depois o Zé Lucas é derrubado. Então, nessa questão da arbitragem, a primeira penalidade não aconteceu. Agora, a segunda, eu fico nas minhas dúvidas, porque o lance, ele é muito interpretativo. A bola claramente bate no braço do Maicon Jesus. Em várias situações, já vi questões parecidas, que o árbitro foi pro VAR e foi marcado sem penalidade. No caso de ontem, o Lucas Caneto poderia muito bem ter sido chamado pelo VAR para ter a sua devida conclusão. Ele foi muito certeiro em não ter dado o pênalti e ter interpretado bola na mão. Essa foi a interpretação do árbitro. Foi bola na mão. Mas, segundo o pênalti, sim, poderia ser melhor interpretado, ser observado pelo VAR. E, para mim, o Sport poderia ter, sim, um pênalti marcado naquela partida. Eu acho que o que pega muito, né? O que se tem muito de informação em torno disso é justamente as polêmicas que tem em seguida, né, com o Sport. A gente vê aquele jogo diante do São Paulo, onde foi marcado um pênalti a favor do São Paulo. O São Paulo acabou desperdiçando, mas foi marcado. Aí tem o pênalti diante do Palmeiras. Lances consecutivos que acaba trazendo também essa má interpretação de como a arbitragem vem se comportando. Eu acho que quando o lance, né, ele foge, eu digo por mim, pela imagem, eu não tinha tido logo de cara, né, uma clareza dos fatos. Como é que o árbitro ali estava um pouco longe ainda do lance, poderia ter? Eu acho que a melhor situação nesse caso era realmente ir pro VAR. Como você bem foi aplicado em dizer, existem dois modos, né, de se encarar esse lance. Indo para a parte interpretativa, tem lances que já foram validados para pênalti e também tem lances que não foram. Mas isso aí tudo passando pelo VAR. Você foi muito feliz nessa situação, mas a gente mudando um pouco de assunto, a gente vê que o Sport melhorou no segundo tempo, tem um novo gás. O Sport acaba conseguindo se recuperar na segunda etapa, inclusive em um momento em que parecia que tudo estava perdido, que foi o momento da virada do Vitória, né? Aquele 2-1 em que o Mateuzinho, ele acredita mesmo assim na jogada, o Johan entrou muito bem, a gente vê mudanças estratégicas com a ousadia do Daniel Paulista que acabou dando certo. Sim, Thaís, com certeza. O jogo do Sport ontem foi muito bom, né? Eu gostei da partida contra o Vitória, muita movimentação. O Sport criou mais de 10 chances de gol no jogo. Uma coisa difícil de observar, né, ultimamente no Sport, né? O Sport que vinha sofrendo muito com relação à finalização, né, na época do Pepa, na época do Antônio Oliveira, e o Daniel Paulista começa a dar esse corpo. Claro que também teve um reforço de alguns jogadores que entraram, né? O Paulo Ramires, o Derek que vem entrando muito bem, né? O Mateuzinho no segundo tempo, que é um jogador interessantíssimo para o Daniel colocar até na equipe principal, né? Um meio atacante de muita habilidade, jogador que não se entrega em campo, mas a grande verdade é que o Sport não merecia perder ontem contra o Vitória. Poderia até ter tido uma sorte melhor, mas o jogo em si ofereceu muita coisa, né? O Vitória querendo buscar a segunda vitória seguida em casa para poder se afastar do Z4 e o Sport dando sinais de evolução, embora que de forma muito tardia, mas muito tardia mesmo. O Sport ainda tem mais de 90% de chance de rebaixamento e olha que o primeiro turno nem acabou, mas o Sport sim pode dar sim uma certeza para o torcedor de que a primeira vitória pode estar muito próximo de acontecer. Agora tem que reagir o quanto antes. Empatou em Salvador, se fosse para circunstância diferente, estaríamos assim enaltecendo o jogo de ontem. O jogo foi bom? Foi. Só que a situação ainda é desesperadora. 4 pontos em 14 jogos ainda é uma situação difícil, mas o Daniel Paulista vem dando sinais
e pode muito bem fazer ajustes no jogo do sábado contra o Santos. E aí a gente tem esse duelo, né? Agora o Sport pega o Santos na Ilha do Retiro, um jogo importante, um jogo em que o Santos também tá nessa zona de rebaixamento, mas que principalmente, né, precisa marcar uma virada de chave, como você bem disse. Um ponto é importante, mas na fase do Sport continua correndo risco. Perfeito, Thaís. E sobre o Santos, né, vamos destacar uma coisa. O Sport pega uma equipe que está dentro do Z4. E o Santos vem de 2 derrotas seguidas. Perdeu para o Mirassol 3-0 e perdeu ontem para o Inter 2-1. Detalhe, será que Neymar vem mesmo para ir no retiro, para poder ajudar o Santos? Porque a situação do Peixe também não é boa. E o Sport, por sua vez, pode aproveitar essa instabilidade por parte do rival para buscar essa tão sonhada primeira vitória. Eu diria que o empate conquistado pelo Sport ontem à noite em Salvador contra o Vitória tem um gosto de triunfo, de resultado positivo. Ainda que tenha sofrido 2 gols contra o adversário, ainda que o segundo gol sofrido tenha saído aos 48 do segundo tempo de uma maneira impressionantemente falha do time do Sport, o que não pode acontecer num grau de competitividade de Série A de brasileiro, mas ainda assim, pelo comportamento e pela conquista do resultado aos 53 minutos da segunda etapa, este é sim um resultado para se comemorar como se fora uma vitória. O Sport teve falhas durante o jogo, elas de fato aconteceram e são preocupantes. Falhas inclusive de jogadores que não se imagina que vão cometer esse tipo de situação. Eu lembro de uma bola do Thierry que ele atrasa para o goleiro, que é impressionante. Tivemos um outro lance antes do primeiro gol do Vitória, em que o Sport erra na saída de bola e o atacante fica cara a cara com o goleiro, o Kaique consegue impedir, depois vem um chute, bate na defesa, a jogada prossegue e acaba com o gol do Eric na segunda trave, depois de um cruzamento. Aliás, foram 2 cruzamentos da esquerda para a direita. Tivemos o primeiro gol do Eric, por baixo, né, com o pé, e o segundo gol do Vitória de cabeça também no segundo pau, em condição ali de ficar cara a cara com o goleiro Kaique França. Foi um jogo muito movimentado, interessante, um jogo com muitas chances criadas, com defesas impressionantes dos 2 goleiros, muito mais do goleiro Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. Um goleiro que está num nível acima do Kaique e um goleiro que chama a atenção porque pega o imponderável. Teve uma jogada no segundo tempo, uma cabeçada que o cara vai no segundo andar ali, consegue evitar o que seria um gol escrito, né? Logo no começo do jogo tem um desvio do Derek Lacerda, também uma bola que iria para o gol na segunda trave e ele estica o braço e faz a defesa. Então um goleiro importante que fez a diferença para o time do Vitória. Mas o comportamento geral do Sport, né? Porque a gente fala das falhas, mas o comportamento geral do Sport é um comportamento de uma mudança de atitude, né? E um comportamento de maior competitividade. É bem verdade que o Lucas Lima ainda não consegue criar tanto, mas tem participado mais do jogo para tentar contribuir ofensivamente. Os laterais, né? Foram várias as jogadas criadas pelo Matheus Alexandre, principalmente no primeiro tempo. Então, um cara que tem contribuído, tem colaborado no momento que o Hereda está machucado e fora de combate. Tivemos ali a cabeça de área com o Rivera, com o Zé Lucas, né, que fez um jogo legal, razoável, né? Essa dupla fez um jogo razoável. E temos ali um ataque com maior movimentação. O Derek Lacerda, o Ramírez conseguiu entrar no jogo, né? O primeiro jogo na Ilha do Retiro contra o Botafogo, ele não pegou na bola. No jogo de ontem, ele consegue pegar, ele consegue finalizar. Tivemos um lance, inclusive, em que ele dá um drible que deixa o zagueiro sem pai nem mãe. O cara vai de bumbum no chão, ele bate pro gol e o Lucas Arcanjo novamente faz uma grande defesa. No rebote, temos o Zé Lucas na tentativa de finalizar e o toque do zagueiro. Pensamos até que esse toque teria atingido primeiro o Zé Lucas e depois a bola, mas aí com várias imagens de outros ângulos foi possível perceber que o toque é sutil primeiro na bola e depois no jogador do Sport. Mas o que se tem aqui de positivo? É o centroavante que entrou no jogo, conseguiu finalizar, né, conseguiu contribuir. O Barleta
né? Continua num rendimento muito positivo. Ainda não consegue fazer gol, mas está num rendimento positivo. E quando você vem para o segundo tempo, as alterações contribuíram para deixar a equipe no mesmo diapasão, no mesmo nível ou até melhor. Porque eu acredito que as entradas do Atencio e do Johan melhoraram a produção ofensiva do Sport. O Sport começou a criar um pouco mais no segundo tempo, né? E por pouco não consegue furar o bloqueio da defesa do Vitória e, sobretudo, o Lucas Arcanjo, que já falamos aqui, foi um destaque, se não o destaque do Vitória nessa partida. Agora, temos que falar especialmente sobre 2 jogadores do Sport que entraram no segundo tempo. O Mateuzinho e o Romarinho. Romarinho eu vou deixar para o final, o autor dos 2 gols, o personagem, aquele cara que certamente hoje vai estar em todas as capas de jornal, em todos os portais e vai dar entrevista para todo mundo. De fato, foi dele, né? A participação decisiva, né? O toque para botar para dentro. Mas a entrada do Mateuzinho deu uma vida para o ataque do Sport pela esquerda, que foi algo que chamou muitíssima atenção. É um cara que atua por dentro, né? Ele não só joga pela ponta, ele joga também, atua por dentro, tem um bom passe, visão de jogo, velocidade, né? E esse cara jogou muito no segundo tempo. Então a entrada dele contribuiu decisivamente para o resultado do Sport. E quando nós estamos falando do segundo gol do Romarinho, o Mateuzinho é que faz toda a jogada pela esquerda e faz o cruzamento, e o Romarinho tá ali no lugar certo, na hora certa, para desviar pro gol, né? O Mateuzinho tem, sem dúvida, um mérito neste resultado, e é um cara que eu acredito vai lutar por titularidade. Talvez até o Sport possa, em dado momento, abrir mão até do Lucas Lima para ter um Mateuzinho, que não necessariamente precisa jogar ali centralizado, um cara com mais liberdade para flutuar, e de repente você com o Derek, com o Barleta e com o Ramires, você pode ter aí um time bem dinâmico e bem veloz para o ataque. Agora, o Romarinho, a presença dele, né, o poder de definição dele foi que garantiu esse ponto para o time do Sport. No primeiro lance ele está no segundo pau, bate uma primeira vez, a bola desvia na marcação, bate a segunda, a bola entra. Importante a insistência, tá no lugar certo na hora certa. E no segundo lance, aí sim ele tá num posicionamento de centroavante, que poderia estar ali o Paciência, mas não tava. Quem tava lá era o Romarinho, e ele desvia na frente do goleiro, mata o Lucas Arcanjo, a bola vai morrer dentro da rede. Então é importante também para um jogador que tem técnica, que tem produtividade ofensiva, que ainda não conseguiu se encontrar e já faz um tempo que voltou de lesão, mas que o Sport pode sim, com o crescimento dele, crescer na competição. Falta muito? Falta muito. A vitória ainda não veio? Não veio. Mas o desempenho e esse resultado conquistado a duras penas na reta final de um jogo fora de casa que parecia perdido, com um gol sofrido aos 48 e você empatar aos 53, eu acho que isso dá energia para o Sport enfrentar o Santos, que é o próximo adversário.